Olá a todos. Hoje vamos ter então mais uma aula sobre a generosidade. Vamos ver o que é que a ciência nos diz sobre como desenvolver a generosidade. E começamos como habitualmente, com a citação, hoje outra vez de José Saramago, que nos diz o seguinte: o único valor que considero revolucionário é o da bondade, que é o único que conta. Reparem como o José Saramago nos desafia a considerar a bondade que nós associamos, enfim, a um estado de espírito mais pacífico, como ele cria este quase paradoxo de bondade como ser capaz de gerar uma revolução. Portanto, a bondade que, como já sabemos, é um dos elementos da generosidade. A generosidade é um chapéu mais largo, mas para os efeitos desta disciplina, se considerarmos a bondade e a generosidade como equivalentes, enfim, não é disparatado, é perfeitamente aceitável. Falta só dizer que esta afirmação foi feita, atenção, em 1994, 4 anos, é certo, 4 anos antes de receber o Prémio Nobel. Bom, começamos então esta aula com duas interrogações. A natureza fez-nos egoístas? Ter-nos-á feito generosos? Vocês lembram-se, na aula passada nós terminámos com a pergunta sobre os animais e, portanto, iremos voltar aos animais precisamente para responder a estas duas perguntas. E a resposta que a ciência dá é muito simples. É sim a ambas. A natureza fez-nos egoístas e fez-nos generosos. Isto é, todos nós temos predisposição para ambas estas características. Na verdade, eu tenho faltado a falar da natureza, a generosidade tem raízes evolucionistas. E porquê? Porque as sociedades que promoveram normas pró-sociais tiveram taxas de sobrevivência mais elevadas do que aquelas que não o fizeram. Daí que hoje se possa ver comportamentos de generosidade transversais a todas as espécies de seres vivos, animais e humanos. Em segundo lugar, também tem raízes evolucionistas, porque a generosidade é um ingrediente essencial de um fator que contribuiu imenso para a nossa sobrevivência como seres humanos: a cooperação. Não há cooperação se eu não der aos outros e se os outros não me derem a mim. Nós temos que fazer sempre algo pelos outros, os outros têm que fazer algo por nós, e isso é a cooperação. Sem cooperação nós não sobreviveríamos porque nós somos uma espécie muito frágil. Temos umas unhas que se partem à mínima coisa, temos dentes que, enfim, com esta idade até já são quase mais aqueles que não têm do que aqueles que temos. A correr somos uma desgraça, não temos velocidade a correr, para esconder somos demasiadamente grandes, portanto teríamos todas as probabilidades contra nós. A verdade é que um dos fatores, não é o único, mas um dos mais importantes fatores é de facto nós cooperarmos uns com os outros, e que de facto fez de nós a espécie dominante deste planeta. E depois também sabemos que tem raízes evolucionistas, porque comportamentos de generosidade fazem-nos sentir bem. A evolução é isso precisamente que faz. Ela dá ao nosso sistema nervoso, ao nosso cérebro, a capacidade de responder com prazer, com a sensação de prazer, quando nós fazemos algo que é positivo para a sobrevivência. E, portanto, não há dúvida, há raízes evolucionistas para isto. É claro que o facto de o sistema nervoso nos dar sensações agradáveis para nos estimular a ser generosos, não significa que nós fiquemos condicionados a ser generosos. Sabemos perfeitamente que podemos escolher ser egoístas, também temos nós essa tendência dentro de nós. Podemos escolher ser egoístas quando achamos que temos mais ganhos nessa opção do que em ser generosos.
E do ponto de vista genético? O que é que acontece com os estudos que foram feitos? Normalmente os estudos genéticos são feitos com pares de gêmeos, como vocês sabem já. A conclusão que se chegou é que a generosidade é de moderada a consideravelmente hereditária. Há um aspecto interessante, é que parece que hereditariamente varia com os sexos, embora haja uma ressalva que é a questão de a sociedade faz uma expectativa em relação às mulheres fortíssima e tão presente que desde o berço que nós nem damos conta dessa expectativa, que é que a expectativa que as mulheres são que devem cuidar dos filhos, as mulheres é que devem fazer o jantar quando chegam a casa, as mulheres é que devem ir à escola buscar os filhos, ir às reuniões de encarregados de educação, etc. Ou seja, espera-se das mulheres muito mais comportamentos pró-sociais do que dos homens. E, portanto, não há muita certeza se essas diferenças são de facto genéticas, se serão já expectativas que são impostas logo mal o bebê nasce e se sabe o sexo do bebê. Portanto, sobre os adultos estamos conversados, já temos estas respostas. E as crianças? As crianças, a natureza fê-las egoístas ou generosas? Quase todos nós responderíamos que se calhar as crianças são naturalmente egoístas. Mas a verdadeira a resposta que a ciência encontrou é contrária. As crianças não são naturalmente egoístas, elas são naturalmente generosas. As crianças de facto evidenciam, e eu apresento aqui no canal do YouTube o vídeo de um dos principais investigadores nesta área, que ele faz um vídeo com crianças e depois com animais, em que vocês podem verificar por vossos próprios olhos como crianças pequeninas, entre os 14 e os 18 meses, portanto ainda praticamente não sabem falar, algumas mal sabem andar, gatinham e levantam-se com dificuldade, mas as crianças evidenciam comportamentos generosos independentemente da respectiva cultura. E o que é interessante é que à medida que vão crescendo, o que acontece é que elas vão perdendo esses comportamentos, mas mais nas sociedades ocidentais que têm valores muito mais individualistas e perdem menos generosidade nas sociedades orientais que não têm valores tão individualistas como nós. E, portanto, isto mostra que realmente digamos, à nascença, praticamente à nascença, a generosidade é um comportamento natural nas crianças. E os animais, cá voltamos nós aos animais. Bom, os animais também são generosos. Foram feitas investigações sobre cães, formigas, abelhas, peixes, morcegos, vampiros e primatas, claro, primatas não humanos. E em todas elas se observam comportamentos de cooperação, comportamentos generosos. No vídeo que está, portanto, associado, que está no canal, vocês poderão ver a partir do minuto 4 e 15 segundos, mais ou menos, vão poder ver as experiências, algumas experiências que foram feitas com chimpanzés. Portanto, dado que existem estas raízes evolucionistas, esta base evolucionista para a generosidade, e ela é transversal a várias espécies, é natural que é possível que tenha havido um antepassado comum, do qual estas espécies todas foram surgindo, que já tinha essa qualidade e essa qualidade foi valorizada e foi fator de sobrevivência e por isso chegou até hoje. Bom, a verdade, o que acontece é que apesar de termos esta tendência natural, não quer dizer que sejamos ou que desejamos ser sempre generosos. E porquê? Bem, primeiro porque há contextos em que de facto a generosidade pode não ser a melhor escolha, mas mais geralmente é porque existem vários obstáculos. E nós iremos começar por analisar os obstáculos pessoais, individuais, ao exercício livre dessa generosidade. Nós vamos fazer uma espécie de lista desses obstáculos. Primeiro começamos, portanto, pelos pessoais e iremos começar por aqueles que são constituídos pelas emoções negativas. Ora, as emoções negativas, como vocês sabem, são provocadas pela ativação do sistema de regulação emocional, o sistema focado na ameaça. E quando o sistema focado na ameaça é ativado, surgem as emoções negativas e o organismo tende a defender-se.
E a generosidade implica abertura, implica a dádiva e não a atitude de defesa. Por isso é que há uma certa incompatibilidade entre as emoções negativas e a generosidade. E entre elas, dentre essas emoções negativas, a rainha, como em quase todos os temas que nós falamos aqui, é o obstáculo não só à generosidade, mas à gratidão, a todos os temas que nós temos, ao otimismo, todos que temos falado aqui e que iremos falar, o medo é a emoção rainha. Há medos diversos, desde o medo de qual vai ser a reação do outro, que, aliás, pode ser às vezes justificado na medida em que às vezes os outros não reagem assim tão bem às nossas dádivas. O medo de reconhecermos. Isto é um outro medo, de reconhecermos o sofrimento do outro. Nós já falámos disto no otimismo, quando temos alguém a sofrer e não custa-nos reconhecer que essa pessoa está a sofrer, porque isso implica uma responsabilidade da nossa parte que não estamos a sentir capazes de assumir. E lembram-se, falámos nisso no otimismo, em que a pessoa responde: isso não é nada, vá, anda para a frente, não ligues a isso, não podes estar sempre a pensar nessas coisas, vais ver que isso tudo passa e vais ficar bem. Pronto, isto é não reconhecer o sofrimento do outro. E, de facto, um obstáculo à generosidade é, ao não reconhecer o sofrimento do outro, para que é que a gente vai o ajudá-lo se a gente não vê esse sofrimento, nega esse sofrimento. Portanto, esse é também um obstáculo. E, claro, o obstáculo natural que nós vemos, que é o medo de ficarmos com pouco, de não ficarmos com o medo de não termos o suficiente depois de dar para a nossa própria sobrevivência. Isso leva-nos, muitas vezes, a agarrarmos aos nossos bens materiais. Uma outra emoção negativa também que é um obstáculo é a zanga. A zanga connosco próprios, quando estamos furiosos com nós próprios, somos tudo menos generosos, começando logo por nós próprios, não somos generosos para nós próprios, tratamos-nos mal. Quando estamos zangados com os outros, também não somos generosos, embora haja aqui uma nuance, isto é, eu posso estar zangado com os governantes, por exemplo, os governantes de um país porque eles não cuidam dos mais pobres, e isso leva-me a ajudar e a ser generoso com esses mais pobres. Quando aqui eu falo da zanga é aqueles com quem nos zangamos, nós não nos sentimos generosos com eles. A zanga aí é um obstáculo. Quando é para ajudar quem realmente precisa, às vezes a zanga pode até ser um motivador. Portanto, isto tem aqui uma nuance que é preciso ter em atenção. E a zanga com o mundo em geral. Portanto, quando estamos zangados em geral, não somos, é uma emoção negativa, não somos generosos. Uma outra emoção negativa, que também é muito perniciosa, muito má, é a vergonha. E é muito má para a nossa saúde mental, inclusive, mas também é má para a generosidade. Quando nós sentimos vergonha de dar, ou porque, reparem, a vergonha em muitos casos nasce da comparação que fazemos com os outros. Se achamos que a nossa dádiva é insignificante comparado com as dos outros, provavelmente nós não damos. E, portanto, sentimos vergonha de dar. Aqui, talvez ajude aquela história que vocês conhecem, de certeza, das duas pessoas que estão a caminhar pela praia na maré baixa e na areia estão muitas estrelas do mar. E uma delas vai-se baixando e vai atirando uma estrela do mar para o mar. E a outra diz: mas para que é que estás a fazer isso? Isso é inútil, elas estão aqui milhares, não vais conseguir fazer nada, não vais fazer diferença nenhuma. E a outra, enquanto apanha mais uma estrela do mar, diz: esta faz diferença, e atira para o mar. Portanto, talvez esta história inspire, por mais insignificante que seja a nossa dádiva, ela irá sempre ajudar a alguma coisa e, portanto, não devemos sentir vergonha de o fazer. Outra emoção negativa, o desespero. Desespero no sentido do desanimado, isto é, a sensação, a antecipação de que o nosso esforço é pouco útil. E aqui aquela história de que eu acabei de contar também tem a sua relevância. Bom, para além das emoções negativas, há outros tipos de obstáculos individuais, por exemplo, muito
muito importante, que é vermos o mundo dividido entre nós, que somos bons, e eles, que são maus. Sempre que nós fazemos esta divisão, seja ao nível a minha família é que é boa e os outros são más, ou o meu clube de futebol é que é bom e os outros são maus, ou o meu país é que é bom e os outros países são maus, os nacionais são bons, os estrangeiros são maus. Sempre que fazemos esta divisão, o meu partido é bom, os outros partidos são maus. Sempre que fazemos esta divisão, a nossa generosidade extingue-se em relação a esses outros. E, portanto, como esta divisão leva a grandes males na nossa sociedade, a grandes violências, a grandes injustiças, é uma coisa que nós devemos estar muito atentos sempre, porque isto é natural. É natural nós cairmos neste tipo de pensamento de dividir o nós e os eles. Isso é natural. Foi fator de sobrevivência, temos cuidado de saber quem é que pertence ao nosso grupo e que nos apoia e quem é que não pertence e que nos pode fazer mal. Mas hoje em dia, na maior parte das vezes, isto é desadequado. E, portanto, vamos ter que ter cuidado. Um outro obstáculo é sermos pouco empáticos. A empatia, como vocês sabem, é a capacidade de nós sentirmos e compreendermos um pouco do que a outra pessoa está a sentir. Ela distingue-se da compaixão, porque a compaixão inclui a empatia mais a vontade de ajudar. A empatia não inclui a vontade de ajudar, é apenas perceber o que o outro está a sentir e compreender. E sentir um bocadinho do que o outro está a sentir, portanto a falta de empatia, se eu não me apercebo do sofrimento do outro, como falávamos há bocado, eu não vou ser generoso, não vou ajudar alguém que eu acho que não precisa de ser ajudado. Portanto, a falta de empatia é outro obstáculo. Outro, para terminarmos esta lista, que ainda inclui outros fatores, evidentemente, mas ficamos com estes que são os principais, é o perfeccionismo. Queremos dar a dádiva perfeita, queremos ser os generosos perfeitos. É claro, como não existe dádiva perfeita nem generosos perfeitos, se nós só damos quando sentimos que há perfeição, nós nunca chegamos a dar. E, portanto, temos aqui também um outro obstáculo importante à generosidade. Falámos dos obstáculos individuais, vamos falar agora dos obstáculos sociais à generosidade, porque eles também são importantes. Ora, uma primeira pergunta que nos pode surgir ao espírito é: a generosidade estará em perigo hoje na nossa sociedade? Bom, a resposta é sim. De facto, os estudos têm mostrado que a generosidade tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas. Uma explicação possível é que o mundo está a ser dominado por duas grandes forças, dois grandes movimentos. Um é estar dominado por sistemas de avaliação competitiva baseadas em recompensas materiais, e a outra, contratos, tudo é contratualizado na base de trocas materiais. E, portanto, são duas condições que nos levam a pensar sempre que só dou se receber, e isto não é, obviamente, a generosidade. E, portanto, são obstáculos, e principalmente a competição, isto é, quando eu estou a competir com outros, quando sou obrigado a competir com outros, obviamente que eu não vou ser generoso com eles, porque sendo generoso com eles eu vou perder. Se o meu objetivo é ser o primeiro, eu não posso ajudar outros porque deixo de ser o primeiro. E se calhar todos nós temos alguma experiência disto nos nossos locais de trabalho, em que o facto de sermos os melhores e ajudar os outros não foi o fator que nos levou a ser promovidos, por exemplo. Bom, portanto, há de facto este problema na nossa sociedade, nas nossas sociedades hoje, de a generosidade diminuir. E isso é mau, porque a generosidade é de facto um fator de sobrevivência, e não sabemos o que é que acontece se a generosidade começar a diminuir, e não sabemos quais vão ser os resultados. Além disso, a cultura mais popular leva-nos de facto a acreditar que nós temos mais prazer se nos focarmos em nós mesmos. Lembram-se daquela publicidade há uns anos atrás que dizia: se eu não cuidar de mim, quem cuidará? E, portanto, apelando a um consumo individual para o próprio prazer, para a sua própria sobrevivência. E não é por acaso, portanto, que nós acabamos a gastar mais connosco próprios do que com os outros. Quando, apesar
da investigação, e aliás as religiões também, mas a investigação sugerir que é uma ideia exatamente oposta a esta. É que o que a investigação nos diz é que sendo generosos, é sendo generosos que nós podemos ser realmente felizes. E é verdade, isto foi verificado para várias idades, foi verificado mesmo com dádivas de generosidade, insignificantes. Embora, atenção, uma prática sustentada da generosidade, como por exemplo o voluntariado, contribui mais para a felicidade do que atos dispersos e desligados. Atenção. Mas todos eles dão prazer. Aliás, uma das investigações que foram feitas foi dar $5 e $20 às pessoas para gastar com outras, e houve aumento de satisfação, de felicidade em ambos os grupos, mas o que foi surpreendente é que esse aumento foi semelhante, quer nos que davam $5, quer nos que davam $20. Portanto, o tamanho da dádiva deve contribuir, naturalmente, obviamente que deve contribuir, mas contribui pouco. Portanto, podemos dar pouco e obter grandes benefícios disso. E eu proponho, para terminar, vocês façam a seguinte experiência. Recordem uma vez em que gastaram dinheiro convosco próprios. Recordem-se do que é que sentiram na altura e durante quanto tempo é que sentiram, em princípio, vamos pensar, a satisfação. A seguir, recordem uma vez em que tenham gasto com outras pessoas, para dar algo a outras pessoas. E lembrem-se do que é que sentiram nesta segunda ocasião. Lembrem-se de como é que a outra pessoa reagiu. E comparem agora. E reparem agora, neste momento, o que é que estão a sentir quando se recordam desse ato de dádiva a outro. E hão de reparar que a satisfação é muito maior, mesmo às vezes passados anos daquilo que vocês recordaram, a satisfação é muito maior com aquilo que vocês em que foram generosos, do que aquilo em que vocês apenas se beneficiaram a vós mesmos. Portanto, é uma experiência interessante e muito iluminadora, muito esclarecedora. E com isto eu termino, com este desafio, esta experiência para fazerem. Nós, na próxima aula, continuaremos a ver o que é que a ciência nos diz sobre a generosidade e, entretanto, desejo tudo de bom, com muita saúde, muitos cuidados, evidentemente, e sempre muita alegria, muita felicidade. E muito obrigado pela vossa atenção.